essa semana eu recebi uma paciente com 11 anos. Meu Deus. Não é a primeira vez. Meninas, crianças ou pré-adolescentes que trazem um discurso pronto do que ouvem. E ela falou assim, eu falei, qual é o seu maior sonho na vida? Ela falou assim, trabalhar para não depender de homem nenhum e largar a hora que eu quiser. Aliás, ela falou assim, quando eles me largarem... Aí eu falei, mas por que você está falando assim? Ah, porque homem é tudo igual, não presta. E aí eu percebi que... Com 11 anos. Com 11 anos. Eu percebi que não era uma fala dela. Eu falei assim, e por um acaso, essa menina tem um pai maravilhoso, uma família bem estruturada também. Eu falei É mesmo? Assim, aí eu falei assim, mas... E é muito interessante porque cada pessoa conta uma história, mas é uma data muito ligada a direitos. O pessoal fala muito do incêndio nos Estados Unidos, né? Mas, na verdade, foi em 1917, assim, é atrelado a essa data, Sim. que foi um tipo de protesto das mulheres russas, Uhum. né? Por melhores condições de trabalho, enfim, e também com aquele resquício da Segunda Guerra. Então, é mais atrelado a isso. Se conseguiu por conta disso. Mas é claro que depois vieram outros movimentos que ainda fortaleceram mais essa questão da data. Da data. E é comemorado mundialmente, né? Claro, óbvio que isso tem um porquê. Tem um porquê. Né? A história da mulher, ela é marcada... É que no século XVIII, a mulher era usada para procriar. Era muita injustiça, né? E eles também, é claro que a imprensa não conta tudo. O bom jornalista, ele conta, mas quando conta também é ameaçado. Mas a imprensa não conta tudo. Mas em Nova York, com o incêndio que teve lá no prédio Triângulo, né? Um grupo de empresários, eles já estavam tendo problemas, assim, uns 4 problemas com problemas de incêndio lá. E os bombeiros da época já tinham condenado o prédio. Sim. Só que o grupo de acionistas ali, os sócios, eles não queriam perder dinheiro. E eles, então, o que eles fizeram? Eles esperavam a oportunidade do prédio pegar fogo para eles ganharem o seguro. Porque o seguro era uma bolada. Milhões de dólares. Já ouvi falar exatamente nesse detalhe. E, sim. Por um acaso, né, naquele dia foram 140 mulheres? Né? 140 mulheres, 14 homens, porque a maioria dos homens saíram. Sim. Eles trancaram as portas para as mulheres não saírem, foi uma covardia. Me lembrou Titanic, quando eles trancaram as portas da terceira classe. Pois é. Então, assim, é uma luta de muitos anos marcada justamente por isso, né? Sim. Eu falo que a questão do machismo já estava impregnada desde lá de trás. Sim. O machismo prega justamente isso, Sim. né? A superioridade pelo sexo. É isso. Né? Infelizmente, né, isso é até um assunto que eu trouxe hoje aqui, sobre as pessoas falam muito de feminismo, isso. Enfim, machismo, mas o que está acontecendo porque aí a gente já está partindo para os extremos atualmente, é um alerta aí que eu quero deixar para as mulheres, as né? mulheres. Porque o que nós estamos vendo por aí não tem muito a ver com o movimento feminista. O movimento feminista de raiz trouxe grandes benefícios no sentido de que, se você pensar que até 1930 nós não tínhamos direito de escolher os nossos governantes. Não tinha direito de voto. A mulher não tinha direito de voto, intelectualmente também, né? Direito de estudar, de ter uma formação. Então, assim, reflexos realmente da luta do movimento feminista são muito importantes. Mas o que está acontecendo hoje, Alex, isso é uma coisa que precisa ser falado, são os extremos. É o feminismo, não é feminismo, né? Para o público entender qual é a diferença. Então, o que acontece? O machismo, ele é caracterizado por essa superioridade. Né, sim, homem, que isso já vem de antigamente, né? Exatamente. Porque assim, esse patriarcado que passa de avô para filho, para pai, enfim, né? Até hoje tem. Sim. Só que, ao contrário disso, o feminismo, que não é feminismo, também prega a superioridade da mulher em relação ao homem. Só que homens e mulheres têm um papel importante na sociedade, né? Se a gente for colocar aí as potências de cada um e trabalhar com essa união, olha quanto a nossa sociedade pode crescer e avançar. Muito, né? muito. Então, assim, acabou que aquelas pessoas que criticavam o machismo começaram a aderir. Para você ter uma ideia, coisa tão séria. Já existem algumas comunidades de feminismo, né, que são mulheres, né, que não são feministas, sim, que quando descobrem que estão grávidas de um menino, cometem aborto. Meu Deus! Então é uma coisa muito séria, né? Assim, o extremo também está acontecendo. E essa guerra de gênero, né? Em alguns países, ainda, eu costumo dizer que em alguns países as mulheres ainda continuam lá atrás, no patriarcado. Você vê que muitos países do Oriente Médio, as mulheres não têm direito a nada. Sim, exatamente. Esse movimento teve no Irã agora, você viu o protesto que teve lá? E tem essa questão, né, cultural muito, muito forte, né, em alguns países. E isso não impede das mulheres, né, começarem a realmente
dessa região a lutarem aí pelos seus direitos, porque intelectualmente a gente não viu que as mulheres que tentaram levantar uma voz no Irã eram o quê? Mortas, escondidas na covardia, eram ameaçadas. Né? Mas por que então, aí isso que eu sempre coloco, gente, por que nosso país, que a gente vem conquistando cada vez mais esse espaço, essa fala, a gente não utiliza isso para não fazer a mesma coisa que o machismo fez e faz durante tantos anos, né? Sim. Pregar essa superioridade só pelo fato de ser mulher, é melhor, é isso, é aquilo. Então, eu tenho me preocupado muito, e eu trago esse assunto para cá hoje, porque essa semana eu recebi uma paciente com 11 anos. Meu Deus. Não é a primeira vez. Meninas, crianças ou pré-adolescentes que trazem um discurso pronto do que ouvem. E ela falou assim, eu falei, qual é o seu maior sonho na vida? Ela falou assim, trabalhar para não depender de homem nenhum e largar a hora que eu quiser. Aliás, ela falou assim, quando eles me largarem... Aí eu falei, mas por que você está falando assim? Ah, porque homem é tudo igual, não presta. E aí eu percebi que... Com 11 anos. Com 11 anos. Eu percebi que não era uma fala dela. Eu falei assim, e por um acaso, essa menina tem um pai maravilhoso, uma família bem estruturada também. Eu falei é mesmo? Aí eu falei assim, mas não tá batendo muito, você me falou que seu pai é um homem maravilhoso. Ah, mas meu pai não conta. Aí eu falei assim, mas por que ele não é homem? Ah, ele é homem. Eu falei, e sua mãe? Ah, minha mãe não trabalha fora, fica com a gente. Eu falei, mas ela é feliz? Sim, ela é feliz. Eu falei assim, então não tá batendo muito. Por um acaso, ela tinha... Então, eu percebi ali que ela estava repetindo ou reproduzindo um discurso do que ela escuta na escola, em outros lugares. Verdade. Né? E aí, olha para você ter uma ideia, como que isso é tão grave. Porque o objetivo, né, de muitos movimentos é trabalhar a cabeça da criança, do adolescente, porque é o nosso futuro. Claro. É um futuro bem próximo. Então, quando a criança já cresce com essa mentalidade, isso já vai reverberar nas suas relações de trabalho, nas suas relações amorosas. Verdade. E aí vai continuar aquele ciclo de guerra, que é justamente o que nós não queremos, né? Porque, como eu falei, homens e mulheres têm um papel importante na sociedade, né? A gente está aqui para somar forças. Esses dias eu escutei uma pessoa num podcast famosa falando assim, não preciso de homem para nada. E aí eu lembrei a quantidade de coisas que a gente precisa, assim, graças a Deus que existe. Sim, e o homem depende da mulher. Quando você passa aí pela cidade, o tanto de trabalho, né, que você percebe que pela força precisa ser feito pelo homem também. Mas é uma troca, André, é uma troca. Por exemplo, em casa, o que seria a casa do homem sem uma mulher? Né? Seria tudo bagunçado. É uma casa meio sem vida. Sem vida também. Não que a mulher só serve para fogão, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a mulher ela tem um tom de organização no guarda-roupa. Nós temos as nossas particularidades, as nossas potencialidades. Assim, exato. Só que isso não faz com que o outro perca sobressaia o valor, de maneira alguma. Né? Então, assim, acho que esse tipo de consciência é muito importante a gente trazer para que a gente não fortaleça um discurso que vem se repetindo, que é justamente esse feminismo. A mãe de uma amiga minha me falou ontem que, depois que ela separou do marido dela, eles são amigos, enfim e tal, ele, de vez em quando ele vai lá para fazer trabalho de homem para ela, que ela precisa. Ela já é de idade. Tem até uma empresa, Pra Que Marido, já viu falar? Não, tem. Pra Que Marido. Achei interessante. Então ele diz o seguinte, tá vendo como que é preciso um homem dentro de um lar? Ou seja, é o homem, mais uma vez, tentando impor para a mulher o patriarquismo. Porque, olha, tem que ter homem, sem homem, mulher... Não é assim. A mulher sobrevive sim sem um homem, se ela quiser, se ela é feliz. Os dois sobrevivem. A questão toda é que a gente não tá aqui para esse tipo de rivalidade, porque se complementa. Até para você conceber uma criança. Óbvio. Aí esses dias eu até estava comentando sobre isso. Falei assim, tá, mas como é que faz se a gente começar a erradicar todos os homens do mundo, né? Vai se produzir. A humanidade vai continuar como? Se propagando, né?